sejam muito bem-vindos para mais uma live, mais um episódio da nossa série Destravando o Emagrecimento. E hoje vamos falar sobre obesidade, tá? Suas causas, o que é, consequências que isso traz, né? Tratamento, o que o SUS acha disso e principalmente como nós vamos resolver esse problema. Problema que, nem eu disse, não é somente do indivíduo, mas da sociedade, de toda a população, tá bom? Para quem não me conhece ainda, sou o Luiz Gustavo, sou professor de Educação Física, personal trainer aqui na Academia Up Fitness, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Vamos comigo então para a gente começar esse tema sobre obesidade. Então vamos lá, pessoal, vamos definir primeiro o que é obesidade. Segundo a OMS, obesidade é o acúmulo excessivo de gordura. Beleza, mas o que difere isso então de um sobrepeso, Gustavo? Em um nível que começa a afetar a sua saúde, tá? Porque a obesidade hoje a gente entende, pessoal, que é uma doença muito séria e que através dela a gente pode adquirir várias outras doenças. Vou citar algumas aqui, vamos lá. Diabetes tipo 2, hipertensão, infarto, AVC, doenças de articulação, né? Problemas hormonais, enfim, privação de sono, com apneia, depressão, uma doença psicológica, né? Dentre outras tantos que a gente poderia estar citando aqui, tá? Hoje vou levantar só essas para a gente ter um pouquinho mais de entendimento, porque geralmente são as mais conhecidas por todos nós, né? Então temos que entender que obesidade não é somente o excesso de gordura, mas o problema que ela comete em todo o meu organismo, em todo o meu metabolismo. Beleza? E como que nós calculamos, Gustavo, essa obesidade, né? Como que a gente diagnostica essa obesidade? Olha, o padrão ouro que a OMS utiliza é através do IMC, Índice de Massa Corporal. Tá? Por que utiliza-se esse índice? Porque é muito prático. A gente só pega o peso e a estatura do indivíduo. A gente faz uma fração de peso dividido por altura ao quadrado. E aí a gente tem um score, a gente tem uma numeração. Só para título de curiosidade, o score acima de 30, ele já é conhecido como obesidade grau 1. Nós temos 3 graus de obesidade. O grau 1, 2 e A3, que é conhecido como obesidade mórbida, né? Os scores de 30 a 34,9, obesidade grau 1, de 35 até 39,9, grau 2 e acima de 40, grau 3, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Tá, Gustavo, mas é confiável utilizar o IMC para a gente diagnosticar a obesidade? Pessoal, a gente tem que entender que é um dado mais fácil para a OMS utilizar. Imagina se fosse fazer composição corporal através de dobra cutânea. Hoje facilitou muito, né, que temos balanças de bioimpedância, mas é muito complicado a gente pegar a composição corporal da população inteira. Então, por isso que é utilizada esse índice de massa corpórea, o IMC, pela praticidade. Mas ele tem suas limitações. E quais são as limitações? Ele não difere o que é peso magro e o que é peso gordo, né? Então, uma pessoa, vamos supor que pese 130 quilos, mas a maioria desse peso corporal é de peso magro, vamos supor que 115 quilos seja de peso magro e o restante de gordura. Não é uma pessoa obesa, é uma pessoa forte, tem muita massa muscular. E o IMC, ele não me difere isso, tá? Porque ele não avalia a composição corporal, mas é um índice que para grandes populações é muito válido, muito utilizado. Só um exemplo, vamos supor que aqui em um bairro de Boa Esperança, lá na Maringá, ele vai fazer um levantamento para ver como que está a população daquele determinado lugar. É um dado muito prático, muito simples de ser utilizado e rápido, tá bom? Bora lá então. Por que a obesidade ela acontece? Né? O que faz com que eu ganhe esse peso? E já vou destruir um mito aqui agora, nesse começo de live. Não é falta de força de vontade, te afirmo isso, e também não é aquela pessoa
que só come demais. Bom, é lógico que eu entendo que às vezes a comida em excesso, a pessoa faz uso dela e ajuda a ganhar peso. Lógico, pessoal, não estou falando que não seja isso, tá? Mas eu vou te levantar 5 tópicos aqui agora que facilitam, que propiciam o acúmulo de gordura até você conquistar essa obesidade, tá bom? Bora para o primeiro tópico, então. Alimentos ultraprocessados. Hoje, com a correria do dia a dia, o que nós buscamos? Facilidade, praticidade. E esses alimentos, na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, contém muito o quê? Muito açúcar, muita gordura, muito sal, e se tornam o quê? Muito palatáveis para nós. É muito gostoso de ser consumido. Um sanduíche, uma pizza, enfim, entre outros, né? Chocolate, doces de forma em geral, acaba sendo muito palatáveis, muito gostoso, e a gente fazendo uso, até mesmo pela praticidade, de não ter que chegar em casa depois de um dia estressante, de um dia cansativo de serviço, e você ter que ir para a cozinha jantar, depois de comer ainda ter que lavar toda a louça. Então o que busca hoje? Facilidade com esses alimentos ultraprocessados. Mas é o erro que a gente comete. Falta programação. Falta a gente se programar ali para a gente não cometer esses erros. Beleza? Esse é o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, sedentarismo. E aqui eu te indico. Gustavo, mas qual atividade eu tenho que fazer? Primeiramente, pessoal, aquela que você gosta. Aquela que você vai dar continuidade. Essa é a principal. O que eu te aconselho? Musculação ou atividades de exercício resistidos. Por quê? A musculação, pessoal, ela não é apenas para você ganhar massa muscular e ter uma estética bacana. O ganho de massa muscular, ou pelo menos a sua preservação, ela age diretamente no seu metabolismo, sem falar na qualidade de vida que te dá com a posteridade. Imagina você envelhecendo com o passar dos anos, e é uma tendência natural do nosso corpo, para todos nós, para mim, para você que está aí do outro lado da tela, é a gente perder massa muscular, sofrer aquele processo de sarcopenia. É extremamente comum, e principalmente a partir ali dos 30 anos. E o que a gente faz para mudar esse quadro de sarcopenia? Alimentação balanceada e atividade física. Por isso eu sugiro sempre exercícios resistidos para você, uma musculação, exercícios em casa, funcionais, né, que tem praticidade para o seu dia a dia, tá bom? Mas sempre inicia com aquela que você gosta, que você vai dar continuidade, ok? Terceiro ponto, hormônios, parte hormonal. É uma das coisas que mais pegam. Eu vou citar alguns hormônios aqui e vou falar as consequências que a falta ou o excesso deles causam no nosso organismo. Bora lá então, pessoal. Hormônios como insulina, leptina, grelina, cortisol, hormônios da tireoide, tudo agem diretamente no nosso organismo, propiciando o emagrecimento ou atrapalhando no problema, na questão do emagrecimento. Eu causando uma dificuldade a mais para mim gerar esse emagrecimento. Por quê? Porque ele age diretamente na fome, na saciedade, no armazenamento de gordura, na compulsão alimentar. Tá bom? Então, o excesso ou a falta desses hormônios podem e vai me prejudicar muito no meu processo de emagrecimento. Então, é um âmbito da gente estar também observando. Além da parte de alimentação balanceada, onde a gente procura quem? A minha querida Nutri Tatiane, tá? Para nos orientar de forma correta, nos direcionar. Atividade física, aí é comigo. Vem atrás de mim aqui que nós vamos elaborar um plano específico direcionado para você. Parte hormonal, sou eu e a Tati quem vai te passar isso? Não, o médico, o endócrino. Para quê? Para estudar o seu organismo, ver o que você necessita, o que você está em déficit. Isso é essencial, tá? É indispensável num processo de emagrecimento, né? Posso pensar também, além da parte hormonal, questões de vitamina.
vitamina B12, vitamina C, ferritina, que são vitaminas que nos ajudam principalmente na parte de disposição, de ânimo para o treino. Aquela sensação de você acordar às vezes cansado, sem ânimo nenhum, sem querer praticar atividade física. E muitas das vezes a gente coloca a culpa em quem? Nos hormônios. Ah, mas estou com a testosterona baixa, estou muito desanimado. E às vezes não é questão de testosterona, mas sim falta de vitaminas. E por que falta? Por algum motivo você não está absorvendo corretamente ou não está ingerindo a quantidade necessária que você precisava. Então é indispensável a gente ficar ligado nessas questões hormonais também, ok? Quarto ponto, sono. Pessoal, já tenho dito muito isso daqui. A privação de sono é uma das piores coisas que a gente pode fazer, tá? Por quê? Porque atrapalha em tudo isso que eu disse aqui. Você não dorme bem, você não consegue treinar bem, você não rende no outro dia. Você dorme mal, você atrapalha toda a produção hormonal, principalmente de GH e GF1. Você atrapalha essa produção, o hormônio do crescimento, assim como vários outros que eu posso levantar aqui para você. Você dorme mal, você quer recompensar no outro dia a alimentação. Por quê? Porque você está cansado e entra naquela fase de compensação. Nossa, mas eu trabalhei tanto, eu estou tão cansado. Hoje eu mereço um docinho. Nossa, hoje eu mereço aquela pizza. Você está vendo que um deslize que a gente comete atrapalha todos os outros? E um tópico que eu estou levantando aqui, cada um puxa o outro. Alimentação, treinamento, hormônios, privação de sono. Cada hora que eu cito um, eu consigo interligar um com o outro. Por quê? Porque obesidade não é uma questão individual, mas é multifatorial. E todos esses tópicos que eu estou trazendo para você interferem diretamente no seu processo de emagrecimento e no ganho de gordura. Beleza? Vamos para o quinto tópico, mas não menos importante, o emocional. Aqui que o bicho pega. Por quê? Muitas pessoas comem para aliviar tensão, para aliviar a ansiedade, para tirar o estresse e por muitas vezes por frustração. Por quê? Comecei um plano de emagrecimento ou comecei na academia essa semana, consegui um dia, fiz um dia de refeição certa. Isso gera frustração, fazendo que você retorne à má alimentação anterior. Para quê? Para gerar compensação e você ter prazer, porque esses alimentos palatáveis, principalmente através de açúcar, gordura e sal, nos traz essa sensação de prazer, de relaxamento. E eu me sinto bem consumindo isso. Mas depois vira aquele ciclo vicioso. Por quê? Me alimentei mal, na hora estava gostoso, mas depois, 5 minutinhos, para que eu fui comer isso? Não tinha necessidade. Mas é o ciclo vicioso que a gente acaba entrando devido a todos esses outros fatores que eu citei com vocês aqui. Então entendam, pessoal, que a obesidade hoje é oficialmente considerada uma doença. Não é um simples acúmulo de gordura. Principalmente, como eu disse antes, porque através dela a gente adquire outras várias doenças, como diabetes, hipertensão, problemas de tireoide, cardiovasculares, problemas articulares, enfim, tantos outros que a gente pode citar aqui. Tá? Então, muito cuidado. Obesidade não é um problema individual, é um problema da sociedade, de toda a sociedade, porque interfere em tudo, tá? Não somente para você. E eu vou explicar um pouquinho mais o porquê disso, principalmente por causa do SUS, porque o SUS ele está para atender todo mundo, não é? Sistema Único de Saúde. Ele está ali para nos servir. Serve a mim, serve para você. Eu que tenho artrite, você que tem hipertensão, a sua mãe que tem diabetes, ela está ali para nos servir. E o obeso também tem seu espaço no SUS e que ocupa grande espaço dentro do SUS. É uma das áreas que mais fazem que o SUS tenha que arrecadar dinheiro. E dinheiro de quem? Meu, dinheiro seu.
dinheiro advindo de imposto para a saúde que vai direcionado para lá. Está vendo como não é uma doença individual, mas é uma doença da sociedade, da população, que todo mundo sofre com isso? Então, pessoal, o buraco é mais embaixo. Não é simplesmente porque aquele fulano é obeso, aquela ciclana tem obesidade e o problema é deles. Não, o problema é de toda a sociedade, é de todos nós. Porque na hora de reclamar que o governo está ruim, que está aquilo, a gente não vê esses problemas. E vários desses problemas advinham porque não estou colocando culpa, pessoal, não é, mas pelo estilo de vida e pela praticidade que a gente encontra hoje, tanto nesses fast food. E outra, de forma que fica mais barato consumir fast food do que às vezes fazer uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada e principalmente pela questão de tempo que hoje a sociedade nos impõe tanto, essa questão do serviço, certo? Igual disse, pela questão tanto de outras doenças, acaba ficando mais oneroso, porque através da obesidade, eu adquirindo outras doenças, o SUS precisa de mais recursos. Então, afeta toda uma população, não somente a pessoa que sofre daquela comorbidade. Beleza? Então, vamos para a parte que importa, né, pessoal? Lógico que tudo isso que a gente está comentando aqui é importante, mas vamos fazer o que importa, o tratamento. Gustavo, como que eu resolvo isso? E não é o simples fato de eu diminuir a minha alimentação e pronto, acabou. Ou principalmente, o que eu mais vejo acontecer, pessoal, fazer dietas malucas, dietas muito restritas, onde você tira tudo. Ah, não como isso, não como mais aquilo. Por quanto tempo? Como você vai conseguir sustentar essa dieta muito restrita? Onde você cortou carboidrato, onde você cortou gordura, onde você cortou doces, onde você cortou tudo. Certo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Vamos ver só um comentário aqui. A Tati falando da alimentação saudável é muito mais barato que fast food. Sim, Tati, mas na cabeça da população, onde tem esse cansaço, essa questão toda, acaba buscando praticidade. E hoje, com esses iFood, iRango, vários apps, né, de comida, de alimentação, onde o pessoal põe em promoção que um sanduíche sai a 99 centavos. E essa população que a gente está falando, infelizmente, fica o tempo todo ligada nesses aplicativos esperando promoção. E quanto mais se compra, mais promoção é destinada para aquele indivíduo. Então, infelizmente, é um fato que nos atrapalha muito na nossa briga por alimentação saudável, né? Pessoal, entenda alimentação saudável aqui, é uma alimentação balanceada, tá? Onde é calculado a quantidade de carboidratos, de proteínas, de gordura, de fibras, enfim, de todos os nutrientes que a gente necessita, tá bom? Não estou falando só de alface, tomate, salada, não. Estou falando de uma alimentação balanceada, onde o carboidrato, proteína, gordura, fibras, enfim, tudo é extremamente importante na nossa vida, tá? A Tayane aqui, e olha que o fast food não fica mais barato. Se conseguir planejar a alimentação, tudo fica mais simples e rápido. Certíssimo, Tati, sim. Tati, porque sair da zona de conforto não é fácil. E quando você precisa mudar hábitos, o saudável fica caro. Sim, várias vezes comentamos isso aqui, né, Tati? Que tudo que nos tira da zona de conforto é muito difícil, né? É muito complicado você mudar algo na sua vida, seja na parte alimentar, seja na parte afetiva, seja na parte de trabalho, enfim, tudo que gera mudanças nos gera inseguranças também. Então a gente tem medo, a gente tem receio, mas esse medo é bom, esse receio é bom. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para quem conversa comigo, porque faz com que a gente faça aquilo com amor, com carinho e com dedicação. Então a gente diminui a chance de erro, não é verdade? Tá? Então na alimentação eu acredito que seja da mesma forma, né?
Então vamos agora levantar aqui os pontos que eu preciso para mim estar tratando essa obesidade, né? Vou elencar alguns tópicos aqui também para vocês, pessoal, e vou começar falando dela, da reeducação alimentar, né? E essa reeducação alimentar que eu estou falando, igual, pessoal, não é dieta maluca, não é cortar tudo, restringir tudo, porque isso não é sustentável, tá? É você ter um déficit calórico que seja sustentável, é você comer comida de verdade. Arroz, feijão, salada, carne, legumes, enfim, é isso. É comer proteínas, é comer carboidratos também, é fibras. Isso é uma alimentação que emagrece, que é sustentável. É ter hábitos saudáveis, é saber comer, ter estratégia. Não somente cortar alimentos pensando que isso vai resolver o seu problema, que na verdade não vai, tá? Outro tópico, exercício físico. Igual eu disse antes, qual, Gustavo, é o melhor? Aquele que você vai manter, aquele que você gosta. Perguntei há pouco aqui, né, como estava o Rogério, as meninas para a Tayane. Ela me disse, tá no CrossFit. Rogério fez bastante tempo musculação aqui comigo, né, Tayane? Mas a gente viu que não era uma atividade que ele gostava muito, né? Ele vinha, sabe que é importante para fortalecer, ainda mais ele que sofria de algumas lombalgias, mas se encontrou no CrossFit. Gosta e está lá fazendo exercício físico. E você também em casa, procure que você goste. Eu oriento sempre a musculação, o exercício resistido, por questões de ganho de massa muscular, preservação de massa muscular, para você ter qualidade de vida ao longo dos anos. Não chegar aos 60 anos com dificuldade de sentar, com dificuldade de agachar para amarrar os seus sapatos, de pegar uma caneta que caiu no chão. Por isso eu sempre indico o exercício resistido, tanto aqui na academia como em casa, fazendo às vezes 20 minutos do teu dia, exercício de forma correta, de forma direcionada para você. Beleza? Não vamos menosprezar aqui também, pessoal, desculpa não ter falado antes, mas falando agora, parte de cardiorrespiratório. É essencial num processo de emagrecimento, tanto para ajudar no gasto calórico, quanto para a saúde do seu coração. Então é indispensável também a gente conciliar tanto o exercício resistido, quanto o cardiorrespiratório. Ah, qual cardio é melhor, Gustavo? O que você gosta. Caminhada, corrida, bike, patins, skate, enfim, o que você gosta. O que você vai dar continuidade. Isso é o importante. Bom? Outro fator, melhorar a questão de sono e estresse. Igual já disse dos malefícios. Observem, pessoal, que tudo que eu falei que era o que prejudicava, o que vai fazer melhorar é melhorar essas questões. Né? Melhorar o sono para você ter uma produção hormonal adequada, para você ter uma recuperação muscular adequada, para você ter uma recuperação psicológica adequada, para no outro dia você estar bem e ter o rendimento que você tem que ter no seu treino, na sua alimentação, no seu emprego, na sua vida pessoal. Então, se tem uma dica que eu deixo de ouro para vocês aqui, não privem sono, não perca a noite de sonos, principalmente em telas de celular. Isso aqui é o mal do século. O pessoal deita e fica aqui horas e horas aqui na frente do celular. Isso atrapalha demais, tira o seu sono, tira a sua qualidade do sono. Então façam isso, pessoal. 30 minutinhos antes de você dormir, desliga tudo. Apaga tudo, televisão, computador, celular, tela para baixo, para se ele vibrar, fazer alguma coisa ali, não ter claridade no seu quarto. E depois vocês me falam se a qualidade do seu sono melhorou ou não, tá bom? Mais um tópico que eu vou falar para vocês, esse que está em alta, super alta hoje no mercado, que são os medicamentos, né? Semaglutida, tirzepatida, cibrutramina, retratutida, que é um novo medicamento que ainda está sendo liberado pela Anvisa, ainda não é encontrado em farmácias, tá? Esse que promete uma redução corporal parecida com a cirurgia bariátrica. Olha para você ver, pessoal. Mas o que eu quero deixar de mais importante nisso daqui?
Não é a solução, de forma alguma. Isto é uma ferramenta. Assim como a cirurgia bariátrica, que é disponível através do SUS também para quem sofre de obesidade. Né? É lógico que tem os parâmetros que têm que ser acompanhados, mas ela é oferecida através do SUS sem gasto nenhum. Tá? Então, tanto os medicamentos quanto a bariátrica é uma ferramenta. Se você não mudar hábitos, não mudar estilo de vida, de nada adianta, meu amigo, minha amiga. Você vai estar na estaca zero novamente. Porque eu já vi muitas pessoas perdendo dinheiro, perdendo tempo e perdendo saúde por pensar que esses eram as soluções do problema. E não é. Nunca foi e nunca será. Eles são uma ferramenta. Não estou falando que sou contra, de forma alguma. Mas prestem atenção, é uma ferramenta que nos auxilia no processo de emagrecimento. Não é a solução. A solução é você mudar estilo de vida, ter qualidade de vida. Isso através de bons hábitos alimentares, de atividade física, de sono, de uma boa hidratação, enfim, de todos esses fatores que nós estamos conversando aqui até agora. Pessoal, tem alguns comentários aqui, vou dar uma lidinha aqui. Jéssica, minha esposinha, um beijo. Ter hábitos saudáveis nos faz ter disciplina e não sabotar. Justamente, bem, isso aí. Regiane, acho que sou inimiga de fast. Amo fazer meu arroz, meu feijão, minha salada, minha carne. Perfeito, Regiane. É isso daí. É alimentação boa, alimentação saudável, alimentação que resolve. Aí queremos colocar o arroz como vilão. Não é. A quantidade, o excesso é o vilão. E não só no arroz, o excesso em tudo. O excesso na proteína, o excesso no carboidrato, o excesso em tudo que a gente colocar se torna um vilão. A Tati, na última live, comentou sobre bebida alcoólica. Né? E uma das coisas que ela comentou é que ela tem vários pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, só que de forma moderada, né? Reduzida do que era antes, que mantém o processo de emagrecimento a mesma coisa. Até no álcool, no consumo do álcool, o que atrapalha? O excesso. Se você bebe uma, duas long necks ali no final de semana, no sabadão, que problema vai ter isso? Nenhum. Mas agora se eu bebo 8, 10, aí a coisa já complica, né? O máximo que compro no app, para mim, é pizza, macarrão, mais raro. Nada substitui um arroz, feijão em casa. Ótimo. Minha mãezinha querida, eu quero saber se depois dos 60 consigo perder gordura abdominal. Ô, minha mãe, claro que consegue. De tudo isso que a gente está falando é importante, né? A gente ter uma restrição calórica, um sono adequado, praticar atividade física regular, né? E entender que a gente precisa, dentro desse processo de emagrecimento, entre tantas outras coisas que nós comentamos aqui, ter uma redução na calorias consumidas, né? E na qualidade do alimento, né? Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente pensa assim, vou comer uma broinha de fubá. É uma broa só, é pouquinho. Mas nós não temos a noção da quantidade de calorias que essa broinha de fubá tem, da quantidade de óleo que essa broinha de fubá tem. Às vezes não. É melhor você consumir um prato de arroz, feijão, carne e salada do que comer uma broinha de fubá, tá? Lógico, de forma esporádica, de vez em quando podemos consumir esses tipos de alimento, sem problema algum, mas esporadicamente. Não podemos fazer uso desses alimentos constantemente, continuamente, todos os dias, enfim. Então a gente tem que diminuir principalmente esses tipos de alimento. Alimentos, igual eu disse, ultraprocessáveis, que vai ser palatáveis para você, que você vai gostar, mas que vai ter um consumo calórico muito superior ali. Certinho? Deixa eu ver se tem mais alguém. Por enquanto eu acho que não, né? Vai ser só isso mesmo. Tá, Gustavo, e como eu consigo então emagrecer de verdade? Fazendo tudo isso que você diz, questão de hormônio, questão de sono, questão de exercício físico, parte alimentar, é justamente isso, pessoal. Primeiro, eu tenho que ter déficit calórico. Sem déficit calórico eu não consigo ter isso.
É lógico que eu tenho que entender que o meu metabolismo está funcionando de forma ótima, de forma boa, está tudo regular, tá? Não tem nenhuma outra questão que me atrapalhe no programa de emagrecimento. Déficit calórico. Eu tenho que fazer. Sem déficit calórico, pessoal, eu não consigo. Imagine eu treinando e tudo mais, mas tendo um superávit calórico. Meu objetivo não é emagrecimento. Possivelmente, meu objetivo é hipertrofia muscular. Concordam comigo? Constância. Eu tenho que ser constante nesse processo de atividade física, de dormir bem, de alimentação, de hidratação. Tenho que manter constância. Lógico, Gustavo, errei um dia. Pessoal, um dia que você errar, uma alimentação que você errar de um dia, não vai atrapalhar todo o processo que você está fazendo. Eu entendi que eu errei hoje. Agora, na minha janta, eu errei, comi uma pizza. Amanhã eu preciso deixar de comer? Amanhã eu preciso triplicar os meus exercícios? Não, nada disso. Volte à rotina. Siga seu planejamento alimentar. Siga o seu planejamento de treinamento. Durma no horário certo. Isso basta, é o suficiente. Um erro não vai atrapalhar todo o meu processo. Beleza? Consumo de proteínas. Última live da nossa querida Tatiane, né? Penúltima, que ela falou sobre consumo de proteínas. A proteína, pessoal, entre tantos fatores que ela é importante, nós temos que pensar que ela serve nesse momento tanto para te dar saciedade, né? Quando você reduz as calorias advindas de carboidrato, de gordura principalmente, a gente tem uma certa tendência de elevar a proteína, tanto para ela te dar saciedade, como preservar a sua massa muscular. Não estou dizendo aqui que você tenha que cortar carboidrato nem gordura. Estou falando que você tem que diminuir o consumo e fazer um déficit calórico. É por conta própria isso? Não, com alguém qualificado, com a Tati Nutri, para você ter o melhor plano alimentar possível. Tá bom? Mas o consumo de proteína nesse processo de emagrecimento é indispensável. Principalmente pensando nessa questão de preservação da massa muscular ou até mesmo no seu ganho, tá bom? Um treino inteligente, um treino que seja voltado para você, para suas dificuldades, para suas limitações, para o que você realmente precisa. Não precisa pegar treino de internet lá do Ramondino. O que é que vai resolver o treino do Ramondino para você? Ah, ele tem o melhor treinador do mundo, o Pachaloc. Beleza, mas você tem o condicionamento físico do Ramondino, você tem a quantidade de massa muscular do Ramondino, você tem a consciência corporal que o Ramondino tem? Possivelmente não, eu não tenho. Então tem que ser algo direcionado para você, que vai atender às suas expectativas, às suas limitações, beleza? E outra coisa que eu vou pedir, pessoal, paciência. Você não engordou 20 quilos em 30 dias. Você quer perder 15 em 30? 20 em 30 dias? Não vai perder. É um processo. Nós temos que ter calma, ter paciência. Vejo muito aqui na sala de avaliação a pessoa que faz um mês, reavalia comigo e perdeu 2, 3 quilos. Nossa, Gustavo, mas eu fiz tão certinho. Eu vim na academia todos os dias e eu perdi só 3 quilos. Falei, opa, só 3 quilos? Acha pouco? Vamos carregar 3 quilos na mão para ver a diferença que não é no dia a dia. É um processo. Nós temos que respeitar esse processo e principalmente aproveitar. Ver cada passo que a gente dá, cada esforço que a gente faz sendo uma evolução. Tá? E mérito de quem faz, de quem busca esse emagrecimento de forma sustentável e de forma consciente. Então peço, tenham paciência. Vocês não adquiriram o peso do dia para a noite e não vai ser assim que vocês vão perder. Ok? E eu quero derrubar alguns mitos aqui agora também, que escuto muito aqui na academia. Gustavo, suar emagrece? Não, pessoal. Suar não emagrece. Se suar emagrecesse, eu entrava numa sauna 30 minutos, me desidratava lá, né?
e opa, emagreci. E olha, já dei a resposta para vocês. Suar faz você perder líquido, não gordura. Tá? É lógico, se eu estou num treinamento, que eu estou transpirando, porque eu estou fazendo força, estou movimentando, estou aumentando, desculpa pessoal, estou aumentando meu gasto calórico, isso aumenta a minha temperatura corporal. Isso vai fazer eu gastar calorias? Sim, mas depende de todos os outros fatores que eu citei. Não é o fato que eu suei que eu vou emagrecer. Você vai perder líquido. Beleza? Outro, carboidrato é o vilão. Pessoal, o nosso corpo é a nossa principal fonte de energia, é o carboidrato. Como que ele pode ser o vilão? Como eu já disse antes, o vilão são os excessos. Tudo que você faz em excesso vai te prejudicar, vai te atrapalhar. Só cardio emagrece. Galera, se vocês ficarem em casa e fazer uma alimentação extremamente restrita, vocês vão emagrecer sem fazer nada. Mas aí entra naquela questão que eu estou batendo na tecla desde o primeiro dia de live. E o músculo? Você quer emagrecer, mas ficar toda flácida, toda molenga? Sem ter qualidade de vida? Sem conseguir agachar, porque agacha, meu joelho dói, minha perna dói, não tem força para levantar, não tem nada, porque não tem músculo. Emagrecer, emagrece. Mas não te aconselho, vai ser pior para você. Né? Depois dos 40 não emagrece. Minha mãe perguntou aqui depois dos 60, né, se perde gordura. Lógico que consegue, pessoal, mas você precisa de estratégia, precisa de direcionamento. Sem isso, você não vai conseguir. Ah, e só um detalhe, só para completar a pergunta que a minha mãe fez, não perdemos gordura localizada. A perca de gordura no nosso organismo, ela acontece de forma generalizada, tá? Então, se eu estou fazendo braço, se eu estou fazendo perna, se eu estou fazendo abdômen, eu não perco localizado. Minha perca é generalizada, ok? Pessoal, então é isso hoje que eu queria passar para vocês. E principalmente deixar uma mensagem final aqui, que eu quero que vocês entendam que a obesidade não é preguiça. A obesidade não é falta de vontade sua. A obesidade é uma doença. E ela é multifatorial, como nós dissemos aqui a live toda. E ela precisa ser tratada como tal. Não só como simples fato de eu falar, vou parar de comer isso que eu vou emagrecer. Vou sair do meu grau de obesidade. Não, pessoal, não é assim. Assim você vai só se frustrar cada vez mais. O emagrecimento de forma sustentável e de forma consciente, ele depende de ciência, de estratégia e de constância. E isso você acha com profissionais qualificados que querem te atender, que querem te ajudar. Não é pegando receitas milagrosas da internet, treinos milagrosos de internet. O seu caso ele tem que ser estudado para você, não para outra pessoa. É direcionado para você. Bom? E vou pedir que não tenha esses atalhos milagrosos. E se você gostou dessa live, achou ela interessante, e que tem aquele amigo, aquela amiga, ou até mesmo meu pai, a minha mãe, que necessita, encaminhe essa live para eles, faça eles assistirem, tá? E ver o que realmente importa e o que eles precisam mudar, tá? A mudança tem que partir da pessoa, sim, claro, mas você pode auxiliar nesse processo. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima.